Gostaria de reforçar o convite e a convocação para estarmos juntos nos dias 19 e 20 de novembro. Terça-feira, a partir das 19h30 e quarta-feira, dia 20, a partir das 8h30 da manhã. Pastor Silas estará conosco, Silas Quirino de Carvalho. Ele virá para um tempo de conversa conosco, de sanar dúvidas, responder dúvidas, principalmente sobre as questões que envolvem os últimos dias. As coisas que envolvem os últimos dias. Não haverá programação, não haverá, será simplesmente um tempo onde ele vai sentar conosco, orar conosco e depois abrirá para que façamos as nossas perguntas. Será um tempo precioso de conversa. Então, se vocês não trouxerem as suas perguntas, não haverá sentido de nós estarmos aqui. Será uma ministração diferente. Será um tempo de bate-papo, de conversa, de tirarmos as nossas dúvidas e esclarecermos alguns entendimentos para os últimos dias. Já está tudo preparado para a vinda dele, as passagens já estão compradas, né? No dia 20, nós vamos começar aqui às 8 da manhã, vamos parar ao meio-dia, retornar às 14 horas, e aí, no período da tarde para a noite, nós vamos ter um coffee break, né? Vamos ter alguma coisinha aqui, estamos pensando talvez num caldinho de feijão, né? Alguma coisinha para a gente poder morder junto, beliscar junto, não precisar ir em casa e voltar para completar aquilo que a gente precisa completar com a estada dele aqui, que é absorvermos ao máximo das respostas e das direções para entendermos as coisas que estão por vir. Por que precisamos entender as coisas que estão por vir? Porque nisso reside a nossa esperança, expectativa e a nossa certeza. Nós não somos deste lugar. Desde que nascemos de novo, somos cidadãos dos céus. E Ele voltará para nos buscar. E essa sua volta tem implicações que carecem do nosso entendimento. Então, por isso, o pastor Silas vai estar aqui, para esclarecer todas essas coisas. Nos ajudar nesses dias, nesse processo. Vamos abrir o texto? O Ener está aí, o Ener o Ener, a ceia da irmã Geralda e do irmão Roque já está separadinha, prontinha, certo? Eu gostaria muito que vocês levassem para ele, não pelo pão e pelo vinho, mas por eles participarem conosco da comunhão, enquanto nós estamos aqui. É muito precioso para nós que eles recebam desse carinho e desse cuidado da gente, como corpo e como igreja. Vamos abrir o texto? Hoje eu preciso caminhar um pouquinho mais em algumas compreensões. Primeira aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Meu joelho está melhorando, eu acredito que nos próximos domingos eu já vou poder arriscar de ficar em pé, né? Acho que hoje ainda não, porque eu já fiquei em pé o louvor todo. Já estou sentindo ele arder. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando que isso faz parte, esse entendimento de 1 Coríntios 12, faz parte do que estamos abrindo na exposição de 1 de Pedro, capítulo 4, de 7 a 11. Que diz respeito ao nosso preparo para a vinda do Senhor Jesus, visto que o tempo está próximo. Ele vai nos elencar algumas coisas que devemos fazer. Dentre elas, o apóstolo Pedro vai dizer o que está no versículo 11 de 1 de Pedro 4, servindo uns aos outros como bons dispenseiros da graça de Deus. Uma das coisas que compõem o nosso preparo para os últimos dias é aprendermos a descobrir o nosso dom
e como servir uns aos outros. Entendem? E aí, a partir daí, nós começamos a abrir alguns textos que nos falam sobre dons. Dentre eles, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que é o que vamos ler agora, que está no verso 27 até o verso 30. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 27 a 30. Vamos ler juntos? Eu gostaria que vocês lessem comigo, acompanhando nas suas versões, mesmo que seja diferente. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curas, depois socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Qual o caminho mais excelente que o apóstolo Paulo mostra aos irmãos de Corinto? Ele diz: procurai com diligência, procurai com afinco os melhores dons. Mas eu mostrarei a vocês um caminho ainda mais excelente. Do que ele está falando? Do que segue no capítulo 13. Ele vai dizer: ainda que eu falasse língua de homens e de anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que dissesse a esse monte que ele se transportasse para o meio do mar, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse tudo o que tenho para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então ele vai dizer que o caminho mais excelente é que, se os dons não operarem pelo amor, eles não têm nenhum sentido. O que é falado é metal que soa, é sino que tine. É isso mesmo. Se aparecer a voz do Google, eu vou ficar preocupado, aquela voz. 1 Coríntios. Se eu tivesse profecia, conhecimento, ciência, fé, nada seria. Se eu fosse movido a dar tudo o que eu tenho, e ainda que me entregasse para mover por outro, não se aproveitaria. Dom sem amor é sino que tine. Nada seria, nada se aproveitaria. É por isso que os dons operam no corpo, e o vínculo que nos constitui corpo é o amor. Primeiro, o amor de Jesus por nós, e depois a compreensão do seu amor, para entendermos o novo mandamento: amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Está claro isso? O preparo para os últimos dias, que tange a servir uns aos outros,
aos outros implica na compreensão de que somos um corpo, que fazemos parte de algo orgânico. Eu expliquei sobre isso na semana passada, como isso se constitui. Quando eu nasci de novo pela minha fé em Cristo Jesus e na fé dele em mim, eu passo a receber a vida dele em mim. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Mas a Rosa também passou por essa mesma experiência quando ela nasceu de novo. Quem vive nela? É Jesus. Quem vive na Deusa? É Jesus. Quem vive na Ana? Quem vive no Tiago? É Jesus. Quem vive no Fagner? É Jesus. Então, todos os demais que nasceram de novo, a Rosa, a Deusa, o Tiago, a Ana, o Fagner, uma vez nascidos de novo, vivemos uma mesma vida. Qual vida? A vida de Jesus. E isso nos faz parte de uma mesma vida, logo compondo um mesmo corpo. Ser igreja não é fazer parte de uma instituição. Ser igreja é ser participante organicamente uns dos outros, de forma espiritual, pelo poder da vida de Jesus que habita dentro de nós. Entendem isso? Com todas as dificuldades que temos para viver como congregação, com todas as diferenças, o que nos torna um é muito mais forte do que aquilo que possa se manifestar em nossas diferenças. A multiforme graça de Deus se manifesta na diversidade. Somos diferentes. Nós não estamos falando de diversidade no sentido progressista. Nós estamos falando de diversidade no sentido de sermos diferentes, de termos pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, cada um de nós ter um temperamento, um traço, um caráter, uma história diferente, mas mesmo sendo tão diferentes, uma vez que cremos em Cristo Jesus, todos nós passamos a viver uma mesma vida. Então se constitui uma unidade, mesmo sendo tão diversos. Isso é extraordinário. Isso mais do que nunca nos últimos dias precisa estar focado em nosso entendimento. Eu não sou parte de uma instituição, eu sou parte de uma vida, de um corpo, de um organismo, onde todos os outros participam comigo de uma mesma realidade, lidam comigo numa mesma fé. Abram sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo 4. Começando no verso 1. Efésios 4, começando no verso 1. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, dando suporte uns aos outros em amor, procurando guardar o quê? A unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E aí ele vai dizer: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só
batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Essa é a dinâmica do corpo. A unidade orgânica, um só corpo, recebendo e vivendo em um só Espírito, chamados numa só esperança da vocação, tendo um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos, que é sobre todos, e é por todos, e é em todos. Você já tem ouvido isso de mim há muitos anos, mas o nosso desafio como igreja é a gente descolar a ideia de que nós somos instituição, que precisamos viver de programa, de agenda. Nós somos um corpo, precisamos respirar o mesmo ar, o mesmo ruá, o mesmo espírito, viver numa mesma esperança, entender uma mesma fé, abraçar um mesmo batismo, que significa renúncia, deixar de ser algo para ser outra coisa. Vivermos em um só Deus, que é tudo em todos nós. Por isso somos mais do que uma instituição, somos um corpo. Por isso é orgânico, não é institucional. A natureza e a identidade espiritual da igreja não é institucional, é orgânica. Eu sou parte e você é parte de mim e eu sou parte de você. Como a gente consegue isso? Porque cremos no mesmo Deus, em Cristo Jesus, vivemos uma mesma fé, abraçamos uma mesma realidade, renunciamos da mesma forma, recebemos a vida do Espírito em nós da mesma forma, vivemos por uma mesma vida, que é a vida de Jesus, da mesma forma, e mesmo sendo tão diferentes, somos partes uns dos outros, porque todos nós compomos um corpo, que a cabeça é Cristo Jesus. Evandro, já sei isso, há quanto tempo eu sei isso? Ótimo. Vou parar de falar quando a gente começar a viver. O dia que você disser assim, nós já vivemos isso, Evandro, eu vou dizer, então, beleza, posso parar de falar. Entendam que não é uma perspectiva natural. Ser igreja é uma dinâmica espiritual. Se constitui não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Está claro? Estão comigo? Amém? Neste mesmo capítulo 4, o apóstolo Paulo vai listar alguns dons. Vejam a partir do verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E ele vai dizer por que alguns receberam dons diferentes. Qual é a razão? Leiam comigo. Verso 12. Qual é o verbo que vocês têm aí? Querendo.
Alguém tem uma versão dizendo com vistas? Com vistas? Com vistas. Alguém tem outra versão? Designando? Oi? Com o fim. Dr. Gilberto trabalha visando equipar os santos. É isso? Deixa eu ver aqui. 4. Querendo aperfeiçoar o aperfeiçoamento dos santos. Exatamente. Dr. Gilberto trabalha da seguinte forma: visando o equipamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por que os dons são dados ao corpo? Isso, para produzir o quê? Para produzir equipamento para cada membro do corpo, a fim de que cada membro do corpo faça o que tem que fazer para que o corpo seja edificado. Uau! Está escrito aqui. Tá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que é o aperfeiçoamento dos santos? O equipamento dele. Que cada um de nós seja equipado. Para quê? Para a obra do ministério, para fazer o que cada um tem que fazer. Com que finalidade? Edificar o corpo. Então, cada um de nós recebeu o quê? Uma ferramenta, para que a gente use essa ferramenta, para quê? Para que o corpo seja edificado. E aí, Dr. Gilberto traduz, visando o equipar dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aí nós vamos abrir alguns termos interessantes, por exemplo, o apóstolo Paulo usa a expressão grega catartismos, parece uma coisa complexa, mas a ideia de catartismos é a ideia de estar completamente equipado. A ideia primária do verbo dá a ideia de algo que tem um ambiente que tem todas as mobílias que deveria ter. Ou uma caixa de ferramenta que tem todos os equipamentos que precisaria ter. Ou alguém que vai fazer um trabalho, ele está completamente equipado para fazer aquilo. Então a ideia de catartismos é exatamente essa, é a ideia de que cada um recebe de forma completa o equipamento que precisa para fazer o que tem que fazer. E aí ele vai dizer, para a obra do ministério, e ele usa o verbo ergon, que significa que você precisa estar ocupado daquilo, indica um trabalho, uma ação, refere-se àquilo que é realizado, eu gostei dessa expressão, refere-se àquilo que é realizado pela mão, pela arte ou pela mente, e que é produzido pelo fazer e pelo esforço. Interessante, né? Quando Strong, novo dicionário do Novo Testamento grego, ele descreve esta palavra, ele usa exatamente isso, refere-se a uma ideia de perfeitamente completo. Mais adiante, em ergon, ele vai dizer, refere-se ao que é realizado pela mão, pela arte ou pela mente, que é produzido pelo fazer ou pelo esforço. Ergon. Então, cada um de nós é equipado para fazer o que tem que fazer. E quando cada parte faz o que tem que fazer, o que acontece? O corpo é edificado. Interessante como a edificação do corpo é feita pelo próprio corpo. Não deveria ser por Jesus? Mas quem disse que não é por Jesus? Porque que ferramentas nós temos para edificar o corpo, senão aquilo que recebemos como bons dispenseiros da graça de Deus?
Então, como Jesus edifica o seu corpo? Nos dando equipamentos para que nós façamos aquilo que devemos fazer com o que é dele. Bacana, né? Show. Então eu começo a entender que o meu lugar não é apenas um lugar de convivência, é um lugar de serviço. Não é apenas um lugar de espectador, de participante, é um lugar de fazedor. E é isso que eu tenho tentado dizer para vocês há muito tempo, toda vez que eu digo que nós precisamos inverter o conceito de que eu faço quando a igreja faz. A igreja faz quando eu faço. Eu faço quando a igreja faz é institucional. Eu preciso que alguma coisa seja criada para que eu faça. Agora, a igreja faz quando eu faço. Significa que quando eu faço, no meu fazer mais simples, por ser corpo, a igreja está fazendo. Então eu passo a ser fazedor e não apenas espectador. Vocês lembram algum tempo atrás que tinha uma propaganda da TIM, que tinha um cara vestido muito gozado que ele dizia assim: deixe de ser recebedor, agora eu sou ligador, né? Porque ele tinha um plano da TIM que ele podia ligar para todo mundo. Lembram disso? Passava na televisão. No corpo você não é recebedor, você é fazedor. Quando você faz, o corpo faz. E quando você faz com aquilo que você recebeu de Jesus para fazer, o corpo é edificado. Eu edifico o outro. É óbvio, à medida em que eu faço, o que acontece? Outro faz por mim, porque é uns aos outros. Mas necessariamente o que eu tenho não está, o que eu preciso não está comigo. Então, à medida que eu faço, eu possibilito que, à medida em que eu esteja fazendo e outro esteja fazendo, eu esteja recebendo o que eu preciso de ferramenta de outro, enquanto eu faço o que posso fazer por alguém que não tem a mesma ferramenta que eu. Não é assim que o corpo faz? Pela justa operação de cada parte, todo o corpo se edifica, todo o corpo cresce. Não é assim que o nosso corpo funciona? É interessante isso. Quando uma criança nasce, a essência dela é viver, e por estar viva ela cresce. Não é? Crescer é consequência, não é objetivo. Ela cresce como consequência de estar viva. Ou não é assim? E olha que tem uma fase que criança cresce de um dia para o outro. Não é? Vai chegando, vai esticando, vai esticando, vai esticando, vai esticando. Daqui a pouco você tem um canil dentro de casa, você fala: cadê meu bebezinho com o rostinho redondinho? Né? Você tem um canição dentro de casa que esticou. Né, Davi? Né? Aí não quer mais ser chamado de bebê. Não sou bebê, não. Eu sou junior. Vai chegando nos 12 anos, eu sou junior, mas não, eu sou adolescente. Vai chegando nos 15 anos, eu sou jovem. Jovem é outro papo. Então, aí você vai chegando nos 30, 40, você vai dizer assim: tudo que eu queria era voltar a ser criança. Diz o filósofo brasileiro que nós levamos 30 anos da vida esperando fazer os 30.
e depois vivemos os outros 30 lembrando do que fizemos nos primeiros 30. Eu não concordo com ele não, porque com 55 eu ainda estou muito produtivo, viu? Mas entendem como, quando você tem uma criança, o objetivo dela não é crescer, crescer é consequência. Quanto mais ela vive, ela está alimentada e ela está preparada, então isso vai gerar o crescimento, e o crescimento é consequência de estar vivo. Se nós somos corpo de Cristo, crescer é uma consequência. Eu postei isso essa semana nos meus status. De vez em quando eu me arrisco a postar uma coisa ou outra. E eu gosto dessa frase. O principal senso de êxito de uma igreja saudável não é o quanto o número de pessoas cresceu na instituição, mas o quanto a vida de Cristo cresceu nas pessoas. Então uma igreja está de fato viva, não quando ela está cheia necessariamente, mas quando a vida de cada um de nós está cheia da vida de Jesus. Isso é extraordinário. Isso é fantástico. Quando eu tive um problema no meu joelho, eu não quis pegar o meu joelho e jogar fora. Eu queria a todo custo que ele sarasse, para que o meu corpo estivesse bem novamente. Quando eu tenho infecção de garganta, eu não pego a garganta e jogo fora. Quando eu corto o meu dedo, ele inflama, infecciona, eu não pego o dedo, arranco e jogo fora. O que eu faço? Eu cuido dele, porque eu quero que ele sare. Já entenderam, né? Quando a gente vive uma realidade institucional é muito fácil. A gente marcha por cima dos nossos feridos e esquece os que ficaram para trás. Mas quando nós somos um corpo, não há como cortar e jogar fora. Quando eu era adolescente, faz tempo, eu tive um canto de unha inflamado no pé esquerdo, bem no dedão. E meus irmãos e o pessoal que eu jogava bola com eles me chamavam do dedo podre. Cadê o dedo podre? Porque criou uma carne esponjosa. Eu levei 4 anos com aquele dedo, com uma carne esponjosa. E você vai dizer, mas por que não sarava? Porque eu não parava de jogar bola. Então, com o dedo podre, eu enfiava o meião, enfiava a chuteira e ia para o campo jogar bola. Quando chegava, o meião era sangue puro, a chuteira era sangue puro, e o dedo estava parecendo um pimentão. E eu colocava remédio, para quê? Para jogar bola no dia seguinte. Mas eu nunca pensei em arrancar meu dedo podre e jogar fora. Ele era podre, mas era meu. Já entenderam, né? Quando nós temos uma visão orgânica do corpo, mesmo que algum membro ou alguma parte não esteja legal, a gente não descarta. A gente espera. A gente aguarda. Vocês devem estar perguntando assim, como que você resolveu esse negócio do dedo podre? Foram vários anos esperando o canto da unha crescer e rasgar a carne para fora. E aquele canto da unha rasgou o dedo até atravessar a parte superior do dedo. E aí eu mantive um corte reto. E vai eu tenho 55, já vai uns 40 anos que nunca mais inflamou.
porque eu aprendi a lidar com aquele membro. E eu entendi que a minha unha não pode cortar no canto, ela precisa ser cortada reta. E se eu quero ter dedos saudáveis, eu preciso respeitar uma característica do meu dedo e das minhas unhas. Pegaram? Quando isso acontece com o corpo, porque nós somos diferentes e temos dificuldades e passamos por pecados e enfrentamos limitações e às vezes crises, o que a gente faz? Joga fora? Descarta. A dinâmica de ser corpo é extraordinária. Essa dinâmica que move a gente como um corpo, onde cada parte age para fazer a edificação do corpo, é impressionante. A palavra edificar vem da expressão grega oikodomai, que significa construir, o que promove crescimento. E aí Strong vai desenvolver a ideia no contexto, e ele diz que neste contexto refere-se à construção espiritual, ao crescimento e fortalecimento espiritual de outros. Crescer e se fortalecer no espírito. Como a gente cresce e se fortalece no espírito se a gente não vive crises, dores, situações, erros, equívocos, para que a gente seja capaz de crescer e transpassar essas coisas e aprender com elas. Então você está querendo dizer que pecar é natural? Não, pecar não é natural. Por isso que nós não devemos permanecer nele. Mas se pecarmos, temos um advogado. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos livrar de toda injustiça. O que nós não podemos é permanecer no pecado achando que isso está legal, que não vai ter problema. Vai ter problema sim. Vai azedar. O dedo vai apodrecer. Eu lembro que uma vez eu fui no hospital para levar o dedo podre, e o médico olhou e falou assim, temos que arrancar essa unha. Ele falou, não, ela é podre, mas ela é minha. Não vai tirar nada daqui. O que eu queria que ela sarasse. Quando nós observarmos as limitações daqueles que vivem conosco, o que nós precisamos orar, buscar e lutar com os dons que nós temos, é para trazer restauração, para levar a consciência de pecado a fim de que a pessoa rompa isso. Já tenho dito isso desde que começamos a viver como manancial. A única maneira de você não conviver conosco por um pecado é se você disser, eu não quero mais. Porque a gente entende que precisa lutar pelos feridos. Esperar e aguardar o tempo da disciplina do Senhor, para que o Espírito convença, lute a fim de trazer restauração ao membro e à parte do corpo que está ferida. Entendem isso? Essa provisão de saúde para o corpo vem do Senhor. E honestamente eu não acredito que uma pancada minha, uma esfrega minha, uma esfola minha, uma esfrega no chapisco, como a gente diz na gíria popular, vai funcionar mais do que o amor de Cristo que nos constrange e do que o Espírito que nos leva à compreensão de pecado. Se quando eu peco eu resisto ao Espírito, eu resisto ao amor de Deus, acha mesmo que uma esfrega no chapisco vai resolver?
se eu resisto àquele que morreu em meu lugar, e se eu ofendo o Espírito da graça para continuar pecando, você acredita mesmo que uma pancada de cajado de um pastor vai mudar alguma coisa? Então, quando eu vejo partes do nosso corpo ferido, eu oro para que o espírito de consolação, que é o mesmo espírito de disciplina, cerque, cerceie e ensine. E todos aqueles que me procuram lutando contra o pecado sabem como eu ajo. Porque eu luto contra os meus todos os dias. E nós não precisamos ser vendidos escravos do pecado, porque nós já recebemos o Espírito de liberdade, o Espírito pelo qual clamamos, Abba Pai. E não me venha abrir Romanos 7 para justificar isso, porque Romanos 7 diz: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Miserável homem que sou, isso é antes de receber o Espírito. O apóstolo Paulo diz: mas uma vez que já recebeste o Espírito, recebestes a adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, e recebemos o poder do Espírito para dizer não ao pecado. Está claro isso? Nenhum de nós é incompetente para sair do pecado. Todos nós somos passíveis de cair, mas ficar no chão, não. Recebemos o Espírito da graça, que nos fez filhos por adoção, e o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, para nos levar à consciência dos nossos pecados e a nos trazer ao arrependimento. Entendem isso? Isso é ser corpo. Gente, o tempo vai embora, já são 8:50. Não vou, eu fico desesperado que eu não consigo fechar as coisas, né? Verso 16 de Efésios 4. Nós vamos fechar nele. Está bem compreendido essa questão de pecar? Todos nós podemos ser induzidos a pecar, todos nós podemos até cair em pecado. Não é o ideal, mas nós podemos cair. O que nós não podemos é permanecer nele. Temos poder para dizer não para ele. Mas se ainda assim pecarmos, confissão e arrependimento são os caminhos imediatos. Arrependimento é mudança de mente, mudança de posição. Está claro isso? Precisamos ter isso muito em vista, ainda mais que os dias se aproximam. Não é? E o que é descrito nos últimos dias é que muitos perderiam essa compreensão, porque já não teriam ouvidos para o Evangelho de Jesus, e sim para fábulas, para conversas, porque desejarão ouvir aquilo que querem ouvir. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: ser sóbrio, mantenha aquilo que você recebeu. No 16, quando o apóstolo Paulo vai continuar falando do corpo, ele diz: do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de juntas e medulas, ou de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento para a edificação do corpo. O apóstolo Paulo agora vai ampliar alguns entendimentos. Edificação em amor, desculpa, está certo. Para a edificação do corpo em amor. Oi?
Por meio do amor. Em amor. O apóstolo Paulo vai usar alguns termos interessantes. Por exemplo, ele diz, do qual o corpo bem ajustado, ele vai usar o verbo sonarmologel. O que é isso aí? Alô? Tudo bem? Eu estou no culto. Desculpa, Cléo. Desculpa, Si. Estar intimamente unido, estar encaixado, ajustadamente encaixado, cada um no seu devido lugar, cada um ocupando o seu espaço. Sabe o que isso me lembra? A posição exata de uma peça num quebra-cabeça. Só aquela peça vai caber ali. Não é assim? Nenhuma outra peça vai ter aquele formato e ser capaz de se ajustar perfeitamente àquele espaço. Cada um de nós, compondo o corpo, é uma peça diferente, que ocupa um lugar diferente, para fazer uma coisa diferente. Ninguém é igual a você. Ninguém vai agir como você. Ninguém vai receber de Deus aquilo que você vai receber. Nós somos únicos, como peças no quebra-cabeça. E esse verbo sonarmologel, significa encontrar o seu lugar. O corpo bem ajustado, cada um ocupando o lugar que é devidamente seu. Está claro, Ener? Isso mostra como cada um de nós é especial e único para Deus. E ele vai dizer que o corpo bem ajustado, cada um encontrando o seu devido espaço, por todas as juntas, e ele vai usar a palavra grega rafai, que dá a ideia de conexão, de ligação, aquilo que produz unidade, aquilo que torna duas coisas uma coisa só. Uma junta é aquilo que é capaz de tornar duas coisas uma peça só. Ele diz, segundo a operação ou a ação, estou seguindo o texto, e ele usa o verbo energeia, que tem a ver com o trabalho eficiente, o poder, a dinâmica ativa. Então, a edificação do corpo, ela é promovida em amor, ela é promovida de que forma? Quando cada um encontra o espaço que é unicamente seu. E ligado por conexões com o outro, começa a desenvolver a sua dinâmica, o seu funcionamento, o seu trabalho eficiente. E isso faz o quê? Promove o crescimento e a edificação do corpo. O verbo promover é o verbo poiel. Nós já tratamos dele algumas vezes, que tem a ver com poieses. É quando você faz de uma forma que você está compondo, você está produzindo, você está modelando alguma coisa. Está claro? Quando eu acho a minha parte e me encaixo nela, e eu me conecto aos outros que estão ao meu redor, e eu começo a funcionar, então eu começo a gerar, a modelar, a produzir. O quê? Crescimento. Vem do verbo auxeis, que dá a ideia de aumento. Nesse contexto, crescer individual e coletivamente. Então, à medida em que eu acho o meu lugar, e eu que desenvolvo o que eu tenho que fazer, eu começo a promover, a produzir aumento e edificação do corpo, dos demais, em amor. Edificação aqui é o mesmo termo que ele usa no 12, oikodomai, que é a ideia de construir espiritualmente, fortalecer espiritualmente. É interessante, né? Quando a gente vai abrindo os termos e vai descobrindo que tem elementos
muito específicos, né, que nós devemos entender como corpo. Cada um de nós tem o seu lugar devido, e a cada um de nós foi dado o poder para fazer aquilo que precisa fazer. E quando eu faço dinamicamente aquilo que eu tenho que fazer, então eu promovo, eu produzo crescimento e edificação para todos os demais. Na troca que eu te falei, à medida em que eu faço, eu também recebo porque o outro faz. Interessante. Essa dinâmica é impressionante. Quanto tempo? Eu vou só abrir o texto que nós vamos expor na semana que vem, que é Colossenses capítulo 2, verso 19. Vamos abrir lá? O apóstolo Paulo está escrevendo num contexto mais amplo sobre a ruptura com a primeira aliança e a compreensão que os irmãos colossenses deveriam ter com relação à nova aliança. E no verso 17 ele diz que as coisas que passaram são sombras das coisas futuras. Ele diz, tudo aquilo que foi feito a Israel como povo são figuras, mas o corpo é de Cristo. Ele vai falar que aquelas coisas que estavam na antiga aliança, não toques, não uses, não manuseis, tudo isso está posto para trás. E hoje nós vivemos numa dinâmica diferente. A dinâmica da graça, onde o não pecar implica em ser constrangido pelo amor de Jesus. Ele vai dizer o corpo é de Cristo, e aí mais embaixo, no 19, ele vai dizer, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento do corpo. No 18 ele diz, ninguém vos domine em seu bel prazer, com pretexto de humildade, ou culto aos anjos, ou envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça. Então ele vai dizer que essas questões de pecado e perversidade são naturais àqueles que não estão ligados a Cristo. Dr. Gilberto usa o seguinte termo, e não segurando, e não retendo, e não ligado à cabeça, de quem todo o corpo, sustentado e entrelaçado por suas juntas e ligamentos, vai crescendo com o aumento que vem de Deus. É isso que eu queria colocar para vocês. O crescimento que resulta desse tipo de edificação é o que o apóstolo Paulo diz. Vai crescendo o crescimento que vem de Deus. Repita comigo. O crescimento que vem de Deus. Entendem isso? Não é para qualquer crescimento. E a palavra grega aqui é o crescimento que provém dele, que é genitivo, que vem de algum lugar. Não é qualquer crescimento. Quando pelo auxílio de juntas, de ligaduras, o corpo se edifica, o crescimento que o corpo cresce é o crescimento que vem de Deus. Semana que vem nós vamos abrir alguns termos para entender melhor esse texto. E talvez a gente caminhe para a próxima lista de dons, para a gente poder fechar o entendimento de dons e começar a abrir o entendimento sobre Ele é tudo
em todos. Eu estou ansioso para começarmos a entender essa suficiência de Jesus em nós. Alguma dúvida? Está claro porque isso faz parte do nosso preparo para esperarmos Jesus? Se recebemos graça, como dispenseiros dessa graça, devemos servir uns aos outros, encontrando o nosso lugar e fazendo aquilo que cabe efetivamente a cada um de nós. Não é uma instituição onde você ganha um cargo, é um corpo onde você acha o seu lugar. Não é uma obrigação onde você se vê cobrado, mas é um funcionamento, é uma ferramenta que você usa para vivenciar aquilo que você recebeu de Deus, para que o crescimento que vem dele seja ministrado uns aos outros por aquilo que nós recebemos dele. Porque ele é tudo em todos. Amém? Beleza? Vamos ficar de pé?